Olá, meu nome é Eric e nessa aula nós vamos falar sobre o carbono e as suas ligações. Veja que para entender como os átomos se ligam em compostos de carbono, é importante que a gente escolha bons modelos. E os modelos mais simples para a gente entender isso são hidrocarbonetos. Então aqui nós temos um alcano, um alceno e um alcino, que são chamados de etano, eteno e etino. Observe que essas fórmulas estruturais, elas podem ser transcritas, ou elas podem ser mostradas ou apresentadas na forma dessas representações que são como seriam essas moléculas, de uma forma que a gente consegue entender, e esses mapas de potencial eletrostático. Então, o que é o mapa de potencial eletrostático? É a distribuição de densidade positiva e negativa na molécula. Quanto mais vermelho, maior densidade de carga negativa. Quanto mais azul, maior densidade de carga positiva. Então, esses mapas mostram que quando eu tenho o alcano, entre os carbonos, a densidade negativa não é muito aparente. O que você vê aqui é uma coisa bem verdinha, um pouquinho amarelinho, mas você não vê vermelho aqui. Por outro lado, no momento em que você coloca uma ligação dupla, isso começa a ficar vermelho entre os carbonos. E esse vermelho se torna mais intenso numa ligação tripla. Então, essa é uma primeira observação muito importante, que é a densidade negativa vai se concentrar conforme eu vou aumentando a ordem de ligação. Então, a ordem de ligação aqui entre os carbonos é 1, a ordem aqui é 2 e a ordem aqui é 3. Um outro ponto importante é que a distância entre a ligação carbono-carbono vai mudar conforme a ordem de ligação. Então, para uma ligação simples, eu tenho uma distância de 152 picômetros. Também, em alguns livros, você também vai encontrar isso como 1,52 angstrom. Angstrom não é uma unidade do sistema internacional, então a gente vai usar picômetro ao invés de angstrom. Observe que à medida em que você tem uma ligação dupla entre carbono-carbono, essa distância diminui para 132 picômetros. E a ligação tripla, 119 picômetros. Então você observa que à medida em que você vai aumentando a ordem de ligação, a distância entre os átomos diminui. Um outro ponto importante é que os ângulos entre os átomos vão mudando. Então, para um carbono fazendo 4 ligações simples, todas essas ligações elas vão estar próximas de 109,5 graus. Para um carbono fazendo ligação dupla, essa distância, ou esse ângulo aqui, vai estar próximo de 120 graus. E para um carbono fazendo ligação tripla, esse ângulo vai ser próximo de 180 graus. A consequência disso é que os dados que mostraram qual é a geometria de hidrocarbonetos mostram que um carbono fazendo 4 ligações simples ele é tetraédrico, enquanto um carbono fazendo uma ligação dupla e 2 simples, ele é trigonal planar. Enquanto um carbono fazendo uma tripla e uma simples, ele é linear. Então, agora a gente tem um conjunto de dados experimentais para os quais nós temos que tentar criar um modelo para explicar esses dados. Então, vamos compilar as informações e tentar, a partir do que a gente juntou de informação, criar uma explicação para isso. Então, para etano, eteno e etino, a ordem de ligação carbono-carbono está aumentando nessa direção. Então, essa ordem 3, ordem 2, ordem 1. Observe que quanto maior a ordem de ligação, ou seja, uma ligação tripla, por exemplo, ela é mais curta do que uma ligação simples. Então, observe que esses valores, eles são muito aproximados aos valores que a gente já apresentou. Esses valores são experimentais e os valores que a gente apresentou no slide anterior são teóricos, eles foram calculados. Então, observe que esses valores de ligação, eles correspondem também, ou eles têm uma representação como energia de ligação. Então, veja que com uma ligação mais curta, de 121 picômetros, a energia que eu preciso para fazer uma quebra homolítica dessa ligação
é muito maior do que a energia que eu preciso para fazer uma quebra homolítica de uma ligação carbono-carbono simples, que é muito mais longa. Então, só relembrando, uma quebra homolítica é quando eu tenho uma ligação entre dois átomos e essa ligação é quebrada, deixando um elétron em cada átomo que tinha a ligação anteriormente. Então, um ponto importante aqui é perceber que a ligação CH em cada um desses compostos, que é sempre de ordem 1 aqui, elas também sentem o efeito da mudança da ligação que o carbono está fazendo. Então, ela vai ficando mais curta se um carbono que está ligado ao hidrogênio está fazendo uma ligação tripla. Então, um carbono fazendo tripla tem uma ligação CH do lado dela, que é menor ou mais curta do que uma ligação de carbono e hidrogênio para um carbono fazendo uma ligação simples com outro carbono. Da mesma forma, se a ligação é mais curta, eu preciso de mais energia para fazer uma quebra homolítica. E esse é um aspecto muito importante, porque a forma como os átomos estão ligados está determinando quais são as propriedades das ligações químicas e, consequentemente, vai definir muitas coisas sobre a reatividade dessas espécies. Então, como explicar esses resultados? Uma forma de explicar esses resultados é considerando um modelo chamado hibridização. Então, hibridização é uma forma de explicar como um carbono pode fazer só ligações simples, ou ligações simples e duplas, ou simples e triplas. Este modelo é baseado num pequeno detalhe sobre o carbono. A configuração eletrônica do carbono é 1s2, 2s2, 2p2. Se você observa isso e lembra que para fazer uma ligação química você precisa de 2 elétrons, se eu tiver um átomo que vem ligar no carbono, por exemplo, o hidrogênio, e ele traz um elétron para fazer essa ligação, você observa que eu só tenho duas posições que poderiam se ligar com um átomo que está trazendo um elétron. E eu tenho uma outra posição que poderia se ligar com um átomo que traz um par de elétrons. E eu tenho uma outra posição que, eventualmente, você poderia imaginar que se liga com um átomo que não traz nenhum elétron. Mas isso tem uma consequência. A consequência é que essas 4 ligações, elas não necessariamente vão ser equivalentes. Então, elas são feitas com orbitais diferentes e, portanto, elas não é fácil explicar como com essa configuração você teria, por exemplo, esse carbono, onde qualquer ângulo que você pegar aqui é muito próximo a 109,5 graus. Então, para explicar esta molécula, você precisa de um modelo e hibridização é um bom modelo para explicar isso porque ele é fácil. Então, se você tem 2s2, 2p2, então são 1, 2, 3, 4 orbitais aqui. Se você misturar todos eles, você vai ter 4 orbitais. Esses 4 orbitais, eles são híbridos, ou seja, são uma mistura do s e dos 3 p's. Então, eles são chamados de sp3. Então, por que tem esse 2 aqui? Porque o número quântico principal aqui e aqui é 2, ou seja, se você misturou orbital 2s2 com 3 orbitais 2p2, você tem orbitais híbridos 2sp3, mas na maioria dos livros você vai encontrar isso só como sp3. Então observe que um dos carbonos fez essa hibridização para explicar a ligação. Então isso não é um processo que acontece, isso é uma forma de explicar o que já aconteceu. Então, note que esses 4 orbitais sp3, cada um deles contém um elétron. E eu tenho 4 aqui. Por quê? Porque eu tinha 4 antes. Então, você não pode colocar ou tirar elétrons. Note que eu tenho 2 carbonos e os dois estão hibridizados sp3. Por quê? Porque desse jeito eu consigo explicar uma ligação que a gente vai chamar de sigma, porque eu tenho uma sobreposição de um lobo orbital. Então, é um sp3 de um dos carbonos com outro sp3 do outro carbono que se ligam fazendo uma ligação simples. É essa ligação aqui. Agora, eu tenho 3 ligações carbono-hidrogênio em um dos carbonos, que são essa, essa e essa. E do outro lado, eu tenho também 3 ligações sigma carbono-hidrogênio, que são essa, essa e essa.
Dessa forma, o carbono está usando o mesmo tipo de orbital, populado da mesma forma, para fazer cada uma das ligações sigma que a gente vê aqui no etano. No eteno, por outro lado, a gente não consegue usar a mesma abordagem para explicar a ligação dupla. Por quê? Porque na ligação dupla existe ou é necessário que exista uma interação entre orbitais que é um pouquinho diferente do que a gente observou na ligação sigma que a gente mostrou no etano. Observe que eu consigo imaginar que essa ligação sigma entre o carbono-carbono, ela tem que existir. Então, uma dessas ligações carbono-carbono, ela é sigma, assim como no etano, essa ligação é sigma. Só que eu tenho duas ligações com o hidrogênio, e essas duas ligações com o hidrogênio, elas também são sigma, então elas estão ligadas aqui. Então, para fazer essas ligações que eu estou mostrando aqui, até o momento, eu preciso de 3 orbitais híbridos, e esses 3 orbitais híbridos eu não preciso hibridizar os 4 orbitais do carbono, eu só preciso hibridizar 3. Então, se eu fizer uma hibridização sp2, sp2, são 3. Então, se eu tiver a hibridização sp2, sobra um orbital p, cada um com um elétron. Então, esses orbitais p's, eles vão interagir, e interagindo eles vão fazer essa nova ligação, que é a ligação dupla que a gente chama de ligação pi, porque eu tenho interação de orbitais p's por 2 lobos. Isso a gente já vai ver em um minutinho. Agora, no etino, a coisa é muito interessante. Por quê? Porque de forma análoga, a ligação tripla ela vai ser feita por uma ligação sigma, uma pi e outra pi. Então, eu preciso, para cada carbono, 2 sigmas, e para ligar carbono-carbono na dupla e na tripla, eu preciso das pis. Então, se o carbono-carbono está ligado aqui, e cada carbono e hidrogênio está ligado aqui, eu só precisei de 2 orbitais híbridos para explicar todas as ligações sigma nessa molécula. Então, eu peguei um S e um P, e hibridizei, dando origem ao SP. São 2 carbonos SP que eu tenho no etino. Então, esses 2 carbonos SP que eu tenho no etino liberam ou não hibridizam 2 orbitais p, 2 em cada um dos carbonos. Então, o resultado disso é que eu sou capaz de fazer uma ligação do tipo π e mais uma ligação do tipo π usando esses orbitais p não hibridizados. Então, dessa forma, é mais ou menos simples entender como a hibridização é um bom modelo para explicar essas ligações. A questão é que às vezes a gente quer ver isso, como isso acontece. Então, uma forma de fazer isso, que a gente observa nos livros, é desenhando essas interações. Então, se um orbital S tem essa forma e um orbital P tem essa forma, um orbital S mais um orbital P vai ter uma forma que tem essa cara aqui. Então, usando esta ideia, e obviamente o SP, SP2 e SP3, eles vão mudar a dimensão relativa desses lobos, mas isso não é importante para nós agora. O que a gente quer agora é entender como essas ligações estão sendo feitas. Então, a ligação entre os carbonos, ela pode ser feita, então, esse é um orbital sp3. E o outro carbono também tem um sp3. Então, se eu desenho isso dessa forma e ponho o par de elétrons aqui, eu estou descrevendo essa ligação sigma aqui, entre os carbonos. E cadê o núcleo do carbono? O núcleo do carbono está aqui. Então, exatamente nesse ponto e nesse ponto estão os núcleos dos átomos de carbono. Agora, para esse desenho não ficar poluído, eu vou completar esse desenho com os hidrogênios, mostrando só essa ligação carbono-carbono. Então, essa ligação trastejada é para trás, essa aqui para frente, fechada é para frente, e eu vou continuar completando aqui e mostrando somente a ligação sigma carbono-carbono desenhada para você.
Agora, vamos mostrar uma CH. Então, eu tenho o orbital sp3 do carbono com o orbital S do hidrogênio. Então, ele está ligado a outro carbono aqui, e eu vou representar os hidrogênios da mesma forma para o desenho não ficar muito poluído. Então, se eu quiser agora desenhar o outro, eu tenho também uma coisa parecida com isso aqui. Então, note que dá para você desenhar, não fica tão bonito quanto nos livros, mas fica certo. Então, é importante perceber que todas essas ligações que eu estou representando aqui são ligações sigma, porque eu só tenho a sobreposição de um lobo de cada átomo. Então, essa sobreposição dá origem a essas ligações sigma, que nesse caso é carbono-carbono e nesse caso aqui são carbono e hidrogênio. Para o eteno, eu tenho uma ligação sigma e uma ligação pi aqui. E como você pode observar nessa fórmula estrutural. Então, como representar isso? Então, a ligação sigma vai ser exatamente como essa ligação aqui. Então, eu vou fazer a ligação pi. Então, carbono-carbono sigma está aqui. Agora, a pi vai ser o orbital p, ele tem um elétron. E o outro orbital p, ele tem um elétron. Então, se eu faço a interação entre eles dois, eu tenho isso, é a ligação π. Então, a ligação π é a interação entre dois lobos de cada orbital em cada átomo. Então, esse lobo aberto e esse fechadinho, eles estão interagindo, e isso dá origem à ligação π carbono-carbono. Observe que as ligações sigma, todas as outras, são absolutamente iguais, então a gente não precisa desenhar de novo. Agora, na ligação tripla, acontece uma coisa interessante. Eu tenho a ligação sigma do mesmo jeito. Então, a ligação sigma vai ser representada pela linha. Mas eu tenho a primeira ligação π, que vai ser exatamente como a gente fez no alceno. Então, está aqui a ligação que eu fiz π. Essa ligação π é uma das ligações duplas que eu tenho na tripla. Então, eu tenho sigma, π e π. Então, eu representei uma aqui em vermelho. Como representar a próxima? A próxima tem que estar em outra orientação no espaço. Então, se ela estiver no eixo Z, por exemplo, eu tenho uma ligação π que está para frente e para trás do plano da tela e uma ligação que está no plano da tela. Então, a vermelha está no plano e a azul está fora do plano. E com isso, eu consigo representar uma ligação π, que é mostrada por esses orbitais p vermelhos, e a outra ligação π, que é representada por esses orbitais p azuis. Isso é extremamente importante, porque isso tem consequências sobre a capacidade dessas ligações de rodarem ao redor do eixo. Então, a gente já vai ver isso em um minutinho. A beleza desse modelo de hibridização é que você consegue mostrar, usando a combinação linear de orbitais atômicos, você consegue calcular como seriam esses orbitais numa representação que, primeiro, é muito mais bonita do que a que você está desenhando, e segundo, que comprova que, usando modelos quânticos, você consegue também convergir para uma coisa muito parecida com o modelo que é muito mais simplificado, que é o modelo de hibridização simples. Então, veja que combinação linear de orbitais atômicos é isso aqui, que você aprendeu para o hidrogênio, por exemplo. 2 átomos de hidrogênio, 2 orbitais 1s1, e populados com um elétron só. Então, se você tem a interação ligante, ela é mais baixa em energia do que os átomos soltos, e se você tem 2 atômicos, você vai ter 2 moleculares. Então, esses 2 moleculares são o ligante, que está populado com os 2 elétrons que você tinha nos átomos, e o antiligante, que não tem elétrons. Lembre-se que a interação ligante, os orbitais têm que estar em fase. Então, se você pegou abertinho com abertinho, é em fase. Pintadinho com pintadinho é em fase. Isso é ligante. Mas a antiligante é fora de fase. Abertinho com pintadinho ou pintadinho com abertinho. Então, observe que essa é
um orbital muito especial chamado orbital natural de ligação, que é o orbital concentrado na ligação que você quer mostrar. Então, a ligação sigma-CH que a gente desenhou no slide anterior, ela tem esse perfil onde eu tive uma interação em fase entre o orbital sp3 do carbono e o orbital S do hidrogênio. Isso deu origem a este orbital ligante, que tem 2 elétrons. A interação do sp fora de fase com o S do H dá origem a esse orbital, que está vazio e é antiligante. A mesma coisa a gente pode observar entre os carbonos. Então, na ligação carbono-carbono, a interação do sp3 desse carbono e do sp3 desse carbono em fase dá origem a esse orbital, sigma ligante carbono-carbono ocupado por 2 elétrons. A interação fora de fase dá origem a esse orbital sigma antiligante, que está absolutamente vazio. Esses são os orbitais que vão aparecer no seu livro, mas eles não foram calculados na maioria dos livros. Eles só são desenhos, mas você consegue calcular fazendo o cálculo desses NBOs. Então, existe um link aqui embaixo nessa aula que você consegue baixar os arquivos necessários para fazer a visualização desses orbitais com programas de cálculo quântico. Não confunda os orbitais que você está mostrando aqui, ou esses orbitais que são os NBOs, quando a gente está falando de diferentes ligações. Então, no etano, essa ligação carbono-carbono dá origem a esse orbital. Esse é o ligante no carbono-carbono. E esse é o ligante no carbono-hidrogênio, porque nós estamos falando de orbitais que mostram ligações localizadas. Observe que entre o carbono-carbono dupla, essa é a ligação sigma. Veja, o orbital está dentro da ligação. Então, a ligação está aqui, o orbital está ao redor dela. Mas observe na ligação π, que você tem interação por cima desse eixo e por baixo desse eixo, por conta da interação dos orbitais p em fase. Para o etino, você tem a ligação sigma, você tem a primeira ligação π, que está nesse eixo. Então, aqui é o eixo que está tendo interação. E agora, a gente não virou ele, mas essa é a interação no eixo Z. Então, você tem uma coisa muito parecida disso aqui com isso aqui. Eles estão ambos em eixos diferentes. Então, aqui eu tenho no Y, aqui eu tenho no Z, mas a cara dessa interação é muito parecida porque são orbitais p interagindo em fase. Note que a ligação CH para fora, ela é um orbital sp aqui e um orbital sp aqui. E esse conjunto de orbitais mostram como a gente pode visualizar o que seria, de forma muito aproximada, o que a gente diz que é hibridização. Não confunda esses orbitais com o que a gente chama de orbitais de fronteira. Então, orbitais de fronteira é o famoso HOMO e LUMO, que você já viu ou ouviu muitas vezes falar neles. Então, o HOMO é o orbital molecular ocupado mais alto. Então, se você está olhando em termos de energia aqui, o HOMO é o último orbital que contém elétrons aqui. E o LUMO é o orbital molecular desocupado mais baixo. Então, ele é o primeiro desocupado aqui. Observe que o cálculo para o etano tem um monte de orbitais. E esse monte de orbitais tem na sua fronteira, onde eu tenho o último orbital ocupado chegando ao primeiro orbital desocupado, o HOMO e o LUMO. E esses orbitais, eles são diferentes daqueles orbitais que nós estávamos mostrando antes. Por quê? Porque aqui o HOMO, ele não é localizado em uma única ligação. Então, esse HOMO está mostrando uma interação entre esse CH e entre esses CHs aqui. Observe que, então, nós estamos falando de vários átomos envolvidos e não numa ligação localizada. É verdade que, em alguns casos, o HOMO pode se parecer muito, ou um orbital de fronteira pode se parecer muito com um NBO, mas eles não são a mesma coisa. E os orbitais que você aprendeu no livro
no estudo das ligações do carbono não são o homo e o lumo. Então, para tentar recapitular o que a gente viu, observe que o metano vai fazer 4 ligações do tipo sigma, CH. Essas 4 ligações vão ter ângulos próximos a 109,5 graus. E esse carbono é tipicamente sp3 na sua hibridização. No etano, nós temos exatamente a mesma situação. Mas, como eu tenho 2 carbonos sp3 ligados entre si, essa ligação ela pode girar. E por que ela pode girar? Porque tem um eixo passando por aqui. E esse eixo, os orbitais, eles estão sobrepostos de forma que é fácil fazer essa rotação. Você consegue fazer isso sem gastar muita energia. E qual a consequência disso? A consequência é que você pode ter esses hidrogênios nessa forma ou os hidrogênios nessa forma. E por que isso é importante? Isso é importante porque essas duas espécies estão em equilíbrio. Então, você tem esse estado, que é chamado de estado eclipsado, ou você tem esse estado, que é chamado de estado alternado. E isso é importante, porque ele mostra que ligações simples podem girar. Ah, professor, então essa daqui, essa também gira? Gira, mas aqui é um H esférico, você não consegue perceber nenhuma mudança quando ela gira. Mas aqui, na ligação carbono-carbono, sim, quando gira, você alterna entre formas diferentes, entre conformeros diferentes. Na dupla, por outro lado, você não consegue girar sem gastar bastante energia. E por quê? Porque a interação aconteceu através de orbitais P que estão interagindo em paralelo desse jeito. Então, girar isso daqui significa tirar esses orbitais P do mesmo plano. E isso custa muito mais energia do que girar uma ligação simples. E se você entendeu isso, você percebe que girar uma ligação tripla custa muito mais energia do que girar uma ligação dupla. Então, essas consequências, elas podem ser mostradas. Então, observe que esse é o mapa do ângulo diedral ou ângulo diédrico. Então, esse aqui é o ângulo diédrico. Então, é a HCCH. E esse ângulo, quando está alternado, eu tenho o meu mínimo de energia. Mas, se eu dispuser de 12 kJ por mol de energia, eu consigo produzir essa forma eclipsada na qual os hidrogênios estão sempre interagindo um de frente para o outro, como você pode ver nesse desenho aqui. Então, isso é uma visão onde você está observando a molécula por aqui, então o seu olho está olhando aqui, nesse eixo carbono-carbono, e o que você vê é uma coisa muitíssimo parecida com isso aqui, onde os hidrogênios da frente e os hidrogênios de trás estão eclipsados. Isso é muito diferente do que você observa quando você tem essa forma alternada. Por quê? Porque agora os hidrogênios eles não estão eclipsados, ou seja, você tem os hidrogênios sem interagir da mesma forma como elas interagem se tivesse eclipsada. Então, a interação no alternado é muito menor entre os hidrogênios do que no caso eclipsado. Isso é importante porque isso diz que a forma alternada é mais estável do que a forma eclipsada, visto que ela tem menor energia do que a forma eclipsada. Com isso, eu imagino que a gente aprendeu um pouquinho sobre as ligações de carbono e isso é fundamental para entender as propriedades de compostos que contêm esse elemento.